Fala, meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Startup Podcast. Cara, como eu me sinto satisfeito e feliz de falar sempre uma nova temporada. Isso mostra que a gente vem firme no nosso propósito, vem firme na nossa disciplina e trazendo para vocês sempre o melhor que a gente pode buscar de informação e conteúdo do mundo das startups. Eu e meu querido amigo, mentor, Reginaldo Schollenberg, estamos aqui no Startup já com a terceira temporada. Esse é o 9º episódio, não é, Reginaldo? No geral, o 9º episódio. Não, é o 10º episódio. 10º episódio, né? E essa temporada, muito especial, como assim com as outras, você pode falar, poxa, Glauber, você fala isso toda temporada, né? Mas é porque toda temporada tem algo muito especial pra gente, né? Esse conteúdo, os feedbacks que a gente está recebendo. E essa terceira temporada, ela vai falar sobre investimentos. Só que nós vamos fragmentá-la em duas partes, né? Num contexto geral, serão investimentos. Essa primeira, nós vamos falar sobre investimentos na captação de valores, agregar valores financeiros às suas startups. E o nosso último episódio da temporada, que serão só 2, nós vamos falar de internacionalização, que não deixa de ser um grande investimento. Quando a empresa consegue fazer essa internacionalização, ela consegue ampliar ainda mais os seus negócios. Então, é um investimento, vamos tratar como investimento. Só que, diante disso aqui tudo, antes de começar, a gente vai pedir novamente aquela ajuda de vocês, para que você que ainda não está inscrito no canal, se inscrever, deixar seu comentário, seu like, compartilhar, deixar os seus feedbacks aqui, porque isso ajuda tanto o Reginaldo como a mim a continuar com esse projeto do Startup Podcast, né? Que felicidade, né, Reginaldo? Mais uma temporada. Muito legal isso, que a gente está indo para a terceira temporada e falar sobre esses assuntos de investimento, né? E uma coisa importante que você falou antes, Glauber, os feedbacks que a gente vem recebendo, isso está sendo chave, né? Esses retornos que a gente está recebendo. Ontem ainda recebi comentei, na hora passei o recado para o Glauber, da percepção das pessoas que aquilo que a gente falou até agora, a gente fez dentro do podcast. A gente criou um MVP e foi melhorando à medida que passou os nossos episódios, as temporadas, e talvez nem a gente tenha percebido isso, mudou exatamente no momento certo, né? A gente criou um MVP e quando a gente chegou lá em vendas, falando de vendas, a gente começou a melhorar. Por quê? Porque realmente a gente já tinha clientes, a gente já tinha vocês nos assistindo e comentando e compartilhando, e isso fez com que a gente fosse melhorando a nossa qualidade de áudio, a nossa qualidade de imagem, a nossa qualidade de texto, ou seja, a gente veio melhorando o produto. E a gente se tocou também nisso, a gente anunciou, porque a gente meio que fez isso planejado desde o início, mas deixou para vocês terem uma percepção. E a gente começou a ter a percepção de quem está assistindo. Então, foi muito legal porque coincidiu com a nossa intenção, com aquilo que o mercado está vendo da gente. Muito legal isso, Glauber. Foi mesmo, Reginaldo. Isso aí mostrou, né, pessoal, que literalmente o MVP, começar com o que você tem, a questão de coletar informação, de fazer análise, né? Tudo isso que o Reginaldo comentou aí, eu achei super legal na visão, né, de vocês de fora. Quando a gente recebeu esse feedback ontem, ele compartilhou comigo, eu disse, caramba, que legal que a gente conseguiu atingir o alvo, né? Então isso é muito gratificante, né? E mostra literalmente o processo de tudo que a gente vem trazendo para vocês aqui. Isso aqui é um processo, é um caminho que a gente está abrindo para vocês poderem caminhar rumo aos objetivos de vocês. Então, se não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, né? Mas existe sim conhecimentos e informações que vão servir de parâmetros para vocês conseguirem alcançar aquilo que vocês desejam, né? E hoje, esse tema, quando a gente fala de investimento, né, Reginaldo? As pessoas brilham os olhos, né? E ao mesmo tempo apertam o coração, né? Porque as pessoas quando brilham os olhos, porque sabe que quando alguém investe no seu negócio, é literalmente alguém que acredita naquele sonho que você está mostrando, né? Mas não é nem sonho, para falar a verdade, nos resultados que você propõe a realizar, ou já mostrou, na maioria dos casos, mostrou. O Reginaldo vai falar sobre isso aí.
E quando a gente aperta o coração, é porque a gente fica, né, naquela parte, poxa, será que eu vou conseguir esse investidor? Será que esse investimento vai chegar, né? E, para falar a verdade, antes, vou dar um pontapé inicial aqui, depois vocês vão ver uma grande história com o Reginaldo aí, nessa parte de investimento, que ele tem vivência nisso, o Reginaldo também é investidor. E falar para vocês que a gente vai trabalhar dois pontos, que são os investimentos internos e os externos, né? Esse interno é literalmente essa preparação que a gente faz para deixar o nosso empreendimento, nossa startup pronta para que outros possam vir acreditar no projeto que a gente idealizou, que a gente colocou na prática. E esse investimento interno, ele estava falando com o Reginaldo antes da gente começar, é literalmente o nosso tempo, o nosso conhecimento, né? A nossa preparação, a nossa forma de tudo aquilo que a gente viu nos episódios anteriores, né, de estar aprendendo, conhecendo o MVP, o produto, o nosso cliente, isso é um investimento. A partir do momento que você se dispõe a se entregar ao seu negócio, você está investindo a sua vida, né, está investindo o seu tempo, que é o maior bem valioso que a gente tem hoje. E para conseguir investidores externamente, aí sim a gente precisa de alguns pontos, conhecimentos, que o Reginaldo vai tratar bem melhor agora daqui para frente, né, Reginaldo? Na verdade, nós vamos trocar uma ideia aqui, né, Glauber? Porque Eu gosto é muito de um ouvir. Quando ele assunto, fala investimento, eu fico assim, só ouvindo. é um assunto delicado, porque investimento é um negócio de alto risco, né? A gente Tem. tem que pensar nisso. Às vezes eu encontro um monte de empreendedores, né, achando que investimento, puto, o cara é obrigado a investir na minha ideia maravilhosa, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu acredito. Mas ele tem que estar consciente de que o investidor vai olhar todas as maneiras para não perder dinheiro. Porque o cara vai investir 50 mil, vai investir 100 mil, vai investir 250 mil e o negócio não dá certo. Isso não é uma dívida que o empreendedor tem com o investidor, nada disso, não tem nenhuma obrigação. O investidor simplesmente pode devolver o teu acordo por R$1 só para ter legalizar isso, mas perdeu tudo. Então, investimento é sim um negócio de alto risco, porque está investindo, na maioria das vezes, em ideias que ainda não decolaram. Quando De você ambas as investe. partes, né, Reginaldo? De ambas as partes o alto risco, né? Porque tanto não, É, a partir do momento você que está colocando dinheiro no negócio e eu estou assumindo a responsabilidade de poder gerar o resultado que você espera, né? não, e o empreendedor, do outro lado, ele já investe, né? Se você pensar bem, desde o momento que ele teve a ideia, que ele foi tentar validar, que ele foi tentar mexer nas coisas, buscar informação, começou a criar o seu produto, ele está investindo. Verdade. Então, O isso aí interno, que, na verdade, esse investimento inicial do empreendedor e muitas vezes da família, né? Porque a gente também, quando a gente começa a empreender, a gente rouba tempo da família, né? A gente deixa a família meio de lado. Isso também é um investimento que a família está fazendo em você, em acreditar, em te dar esse tempo para você trabalhar. Então, isso no mercado se chama bootstrapping, né? É um investimento próprio que você vai fazendo e vai assumindo. Nesse caso, o risco é teu, mas também o ganho, se der certo, é todo teu. Porque quando você pega um investidor, você dá uma parte da tua empresa. Então, são coisas que têm que ser avaliadas e pensar. Porque uma coisa é você perder teu tempo, eu posso trabalhar todas as noites e perder esse tempo, e o investidor vai estar lá perdendo, sei lá, 100 mil reais efetivos, né? Então, são pesos que têm que ser vistos. E o investimento, às vezes, acontece em todas as fases de uma startup, inclusive na ideação. Na verdade, talvez a ideação seja a fase mais difícil, porque você tem que me convencer que a tua ideia é boa. Você não vendeu nada, você não, às vezes não tem o produto. Então, tudo isso você também tem que pensar. Quanto você quer de dinheiro, né? Quanto você busca de dinheiro? Poxa, eu quero 3 milhões para começar a pôr a minha ideia em prática. Isso é uma loucura. Cara, pode existir, dificilmente você vai achar 3 milhões para você colocar uma ideia no mercado. Agora, se você for buscar 50 mil, 100 mil, talvez você consiga com uma ideia.
E interessante, Reginaldo, eu lembro de um caso que a gente estava conversando uma vez e falando sobre investimentos, e você citou que Reginaldo também, pessoal, ele é consultor, né? Trabalha com essa área de consultorias também, voltada para essa parte de startups. E ele disse que um dos clientes tinha vindo com essa parte de ideia, e eu lembro que ele falou: poxa, os caras estavam pedindo 500 mil reais, né, de investimento. E Reginaldo, quando foi fazer uma avaliação com o pessoal, mostrando tudo, disse: cara, vocês com 50 mil, vocês conseguem realizar isso que vocês estão querendo, né? Então, para você ver a questão de quando a gente tem a orientação certa, né? Como isso favorece. Então, nessa consultoria, Reginaldo pôde mostrar literalmente como eles poderiam chegar ao investidor que eles estavam buscando, né? Ó, de 500 mil para 50 mil, cara, como ele falou, né? Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil achar 50 mil do que 500 mil, né? Dentro da realidade, né, que eles estavam apresentando, né? Então, eu achei muito interessante isso e enfatizo esse trabalho, né? Como ele falou, às vezes você vai com uma ideia, vai buscar um cara para investir no seu negócio. Ah, eu quero 3 milhões de reais. Poxa, cara, você conseguir alguém que acredite no seu negócio e te dê 3 milhões de reais sem estar vendo nada ainda feito, cara, é a fada é o sonho, né? É o sonho, é o sonho. E assim, e daí depois tem as outras fases maiores, que são operação, tração, e quando você já está escalando. Cada escala dessas é mais fácil, porque você já comprovou que o teu produto funciona. Putz, na operação eu já tenho algum cliente, na tração eu já estou tendo cliente todos os meses, na escala eu já estou vendendo em escala. Ou seja, você já conseguiu comprovar que o teu produto é bom e aí sim, aí vem mais investidores, vem grupo de investidores, vem corporate venture, vem um monte de gente. Por quê? Porque realmente você já comprovou que o teu produto é real. Mas assim, vamos pensar assim, o que o investidor espera no investir? Primeiro, que esse negócio seja vendido em algum momento para ele ganhar dinheiro, né? Como é que o investidor ganha dinheiro? Ele não ganha com juros com você, não. Ele não ganha juros do teu negócio, não é um empréstimo bancário. Então, ele espera que esse negócio seja vendido em algum momento para que ele retorne o dinheiro, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, não importa quantas vezes seja. Geraldo, eu vou fazer um ponto nessa parte da conversa que você tocou agora, que eu achei muito interessante para quem está começando, né? Para quem está começando. Você que está começando com sua startup, já está traçando aí nos seus planos a busca de investidores. Olha só essa observação que o Reginaldo colocou aí, né? Investidores não são pessoas que emprestam dinheiro para o seu negócio, né? Ele não vai esperar um juro. Ah, mas o cara vai ganhar 5, 7, 10 vezes mais do que eu. Não, é diferente. Eu acho que o investidor tá. Acho não, o investidor está muito mais relacionado a um sócio, não é, Reginaldo? Do que literalmente a um cara que está emprestando dinheiro para você fazer o que você está pretendendo. Então, essa concepção é interessante, né? O cara que está emprestando dinheiro, mesmo que a tua empresa vá falir, ele vai cobrar da pessoa física. Certeza. Entendeu? O investidor não. Ele está apostando no negócio junto com você. Então, assim, e eu encontro muito empreendedor que não quer vender o seu negócio. Putz, não quer vender o negócio. Como é que ele quer buscar um investidor? Como é que ele vai remunerar o investidor? Putz, beleza? Então, ou ele tem que crescer tanto que ele vai entrar na bolsa e vai fazer um IPO. Putz, ficou grande, de alguma forma, isso ele retorna dinheiro para o investidor. Não deixa de ser uma venda, porque eu estou botando na bolsa e criando ações em cima disso e vamos embora. E alguns casos que o negócio traga dividendos de lucro. Mas esses são talvez os menores. Todo mundo... acho que travou. Opa, acho que deu uma travadinha aqui, Glauber. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. E assim, na verdade, trazer dividendos de lucro talvez seja a menor perspectiva do investidor. Ele quer que ou você alcance um tamanho que você vá para a Bolsa de Valores, ou que você venda o teu negócio, para que ele ganhe dinheiro efetivo multiplicado por algumas vezes. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ter ciência como empreendedor. Né? Mas vamos lá, preciso de investimento. Para que eu preciso de investimento? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma opinião básica
sobre investimento, né? Eu jamais procuraria dinheiro para desenvolver minha ideia. Não. Porque, na verdade, se a gente for buscar dinheiro para vender a ideia, tem uma questão que você tem que avaliar, que é a seguinte: se não entrasse aquele dinheiro, será que o meu negócio andaria? E aí eu quero só dar para o investidor 8%. Poxa, mas ele entrou com dinheiro para você construir tudo. Teu castelo só está construído porque ele colocou dinheiro. Ele pode querer 50% da tua sociedade. Verdade. E ele está errado? Não. Não está errado. O teu negócio só foi criado porque entrou o dinheiro dele. E é isso que a gente também tem que ter ciência. Não é um dinheiro de brincadeira, é um dinheiro de verdade, né? Então, eu procuraria, quando eu já estivesse no momento de operação para atração, que eu já estivesse mostrando meu poder de vendas e meu poder de crescimento. Esse seria o primeiro ponto que eu buscaria. E o segundo ponto, quando eu pensasse em internacionalizar. Isso quer dizer que eu já criei uma fatia, eu já criei um mercado no Brasil, eu já fiz um estudo lá fora que eu tenho a mesma competência daqui, ou com pequenas adaptações eu tenho a mesma possibilidade daqui, e aí buscaria para crescer. Para mim, esses dois momentos são os momentos chaves, você realmente passar a escalar vendas ou passar a internacionalizar. Fora isso, eu tentaria fazer sempre da maneira minha, ou através do meu dinheiro, ou através do dinheiro da minha família, ou através até de um empréstimo bancário. Por quê? Porque eu tenho que pensar que eu tenho que dar uma parte da minha empresa para esse investidor. E eu não posso comprometer esse dinheiro. Porque, assim, se eu der 50% para ele, eu tenho um sócio que tem o mesmo peso que eu. Verdade. Se eu der 51%, eu sou funcionário dele. Reginaldo, isso eu acho que também tem muita relação, esse seu planejamento, essa sua forma de estruturar, que eu acho assim, eu concordo com você literalmente, porque assim, é você construir um sonho e compartilhar não, dar para outra pessoa, né, literalmente, né, mas às vezes as pessoas por pressa, né, de querer acelerar o processo, acabam às vezes seguindo o outro caminho que você falou, né, o contrário disso aí que você está mostrando, né, então essa questão de tempo, essa questão também do que você deseja, tem que ser avaliado. E olha só a segurança, né, que o Reginaldo está mostrando. Vai ser mais difícil o caminho, vai ser mais duro, né? É mais, vamos dizer assim, tem mais retoques para a gente poder trabalhar. Né? Mas nada é fácil. E nada quando vem fácil, a gente perde muito fácil também. Certeza. Às vezes, a ganância de pegar o dinheiro, a ganância no bom sentido, não a ganância de você enganar o cara. Você quer que o teu negócio dê certo, né? Mas isso faz com que você cometa o erro de dar muito da tua empresa. E aí pensa o seguinte, se você já tem 50% você, 50% o investidor, lá na frente, quando você pensar em internacionalizar, que você vai buscar talvez um investimento, qual percentual você vai dar para quem? Daí você não tem mais. Você tem que negociar, inclusive, com o investidor. Uma parte para... tudo, hein? Vai acabar criando o negócio e perdendo tudo. Então, hoje, no mercado, você tem, assim, quando você está começando o teu negócio, está começando a tua operação, no máximo você chegar a 15%. Oferecendo para o investidor. Então, você também tem que medir se o valor que você está pedindo não é muito maior do que os 15%, né? E às vezes acontece, por exemplo, um cara que está pedindo 3 milhões para começar uma ideia, putz, isso vale muito mais do que 15%. E outra, né, Reginaldo, essa questão para começar uma ideia, que é o Reginaldo, acho que ele vai falar lá na frente sobre a questão do valuation da empresa, né? De quanto vale o seu negócio no sentido geral. E tem pessoas que jogam alto a numeração, né? Quando vão falar com investidores. Essa é a preocupação maior também da gente estar fazendo investimento interno, né? Aquela preparação que a gente comentou aqui no início, né? Não é você chegar ali e pô, Reginaldo, eu tenho uma ideia aí, um projeto e tal, eu queria que você... Vou nos 15%, né? Reginaldo já é investidor. Aí eu digo, Reginaldo, estou precisando de 5 milhões de reais para poder começar. O Reginaldo vai falar, poxa, esse cara pediu 5 milhões? Se isso for 15%, imagina o tanto de dinheiro que isso está valendo. Aí quando ele começa a fazer as perguntas certas,
né? Que mostre resultado, o que eu almejo alcançar, os dados. Como é que você chegou no valuation? Justamente muitas ideias boas, Reginaldo, às vezes perdem grandes investimentos pela falta desse preparo de conhecimento, né? Exato. Muitas. Não, e dos dois lados, né? Porque o que acontece? Às vezes o cara faz um valuation lá em cima para mostrar que o negócio dele tem valor, mas não tem embasamento para chegar naquilo, a não ser uma planilha Excel que aceita tudo, que multiplica valores, que é uma maravilha, mas não mostra o efetivo resultado das coisas. Verdade. E o contrário também, às vezes eu acho empreendedores que subvalorizam o seu negócio. Por quê? Para conseguir rápido dinheiro. Então, sabe, isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas eu queria voltar agora aqui numa questão da sociedade, né? É interessante quanto eu pego de sociedades bagunçadas. O que é isso? Eu peguei o CTO, eu dei 15%. Peguei o cara de vendas e dei mais 10%. Ou seja, ele está fazendo contratos, às vezes, ou contratos de realmente botar dentro da sociedade, ou contratos de vesting que tem metas, né? Que o contrato de vesting é assim, eu quero chegar a uma determinada meta, se eu chegar naquela meta e você ainda estiver aqui dentro, você tem 10%. Só que tudo isso é comprometimento do cap table, é comprometimento do nível de sociedade. Então, isso tudo é muito ruim, tem que ser muito bem pensado. Então, às vezes, a gente vai olhar um negócio e começa a olhar assim, quanto é que é o percentual dos fundadores? Cada um tem 50%. Mas quanto você tem de investing? Pessoas que estão te auxiliando e não cobrando nada, que trocaram por percentual de equity. Lá tem um cara com 10, tem outro cara com 15. Tá, desses 25 aqui, agora já deu 125%. Esses 25% você vai tirar como desses 100%? Eu vou tirar, nós vamos dividir os dois sócios que tem hoje, nós vamos dividir, cada um vai dar 12,5 para... Ok. Então, o teu cap table real, apesar de não estar no papel, é 37 e pouco, 37,5 teu, 37,5 do teu outro sócio, 12,5 de um cara e 12,5 do outro. É isso? É. Ele disse assim, você está vendo que você já comprometeu mais do que 15%? Aí vem agora um investidor. Você vai dar mais 10% para ele. Você vai tirar da onde esses 10%? Dos dois caras do vesting, dos dois sócios? Como é que você vai fazer? Tudo isso é uma conta que a gente tem que fazer, né, Glauber? Não tem jeito. Você está trabalhando para os caras, já não tem mais parte nenhuma. Se você cuidar, não cuidar, daqui a pouco o teu sócio se junta com outro cara de investing e ele tem o maior poder sobre a empresa. É um jogo, né, cara? A questão de empreendedorismo e negócio, pessoal, é um jogo estratégico. Então, isso aí que o Reginaldo está falando acontece e acontece não é com pouca frequência, não, com muita frequência. É um jogo estratégico. Muita frequência. Né? Tanto que assim, os investidores hoje têm sinais de alerta. Eles olham, né, Glauber, determinados assuntos antes de fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, o que é um sinal de alerta para o investidor? Um fundador sozinho. Eu vou investir dinheiro num lugar que tem um único fundador, onde se ele é atropelado por alguém, o meu negócio para. Então, isso é um... aqui. Então, isso é um negócio muito ruim, esse fundador sozinho. Por quê? Porque pensa que esse cara bateu de carro, vai ficar agora 6 meses hospitalizado. O que vai acontecer? 6 meses de negócio parado. E o investidor botou o dinheiro lá, né? Então, são sinais de alerta. Fundador sozinho, fundadores casais. Por quê? Porque pode haver uma briga no casal, haver uma cisão no negócio e o negócio não ir adiante e eu investir meu dinheiro. Muitos fundadores e às vezes não complementares. Se você lembrar disso, a gente falou lá atrás, para cuidar na hora da sociedade, para a gente ter sócios que se complementem. Um cara que seja bom no financeiro, um cara que seja bom no comercial, um cara que seja bom tecnicamente, porque isso cria o ciclo de conhecimento da startup. Aí, dentro disso, imagine o seguinte, você pega um grupo de sócios trabalhando com saúde, com uma startup de saúde, e ninguém deles nunca teve um contato com a área de saúde.
Poxa, você vai acreditar nisso? Como é que eles vão buscar conhecimento? Tudo eles vão ter que buscar conhecimento de fora e tudo fica mais caro, né? Isso são sinais de alerta, esses 4. Agora, uns sinais de risco. Cap table realmente bagunçado. Às vezes a gente chega e dá uma olhada e se diz assim, cara, você não tem mais espaço para nenhum investimento. Você já gastou tudo que tinha com um monte de gente que você botou ao redor e acabou. Acabou. Como é que você vai fazer isso aqui? E realmente não tem... Às vezes não tem remédio. Às vezes o sócio que está lá de 15% que você deu lá no início, quando você confiava no cara, o cara nunca fez nada, só que você não consegue tirar ele de dentro da sociedade. Por isso é importante, volta lá nos primeiros capítulos, escutar que a gente falou, faz um contrato, cuida bem da forma de saída dos sócios, quais são as regras. Por quê? Porque essas coisas você tem que preparar lá atrás, para hoje não dar problema. Não adianta agora que você veio cara a cara com o investidor descobrir isso, você talvez não tenha mais tempo de consertar. Um outro ponto importante, Glauber, que você tocou antes, é o desespero na captação. Cara, uma captação de dinheiro, seja 50 mil, 300 mil, 3 milhões, não é menos do que 6 meses ao todo. Por quê? Porque o cara vai avaliar, o cara vai fazer uma diligência sobre tua área financeira, sobre tudo que você tem. São feitos contratos, até chegar o dinheiro na tua mão, olha, de 4 a 6 meses. Só que o desespero na captação mostra para o investidor que, na verdade, o empreendedor não quer o dinheiro para o futuro, ele quer o dinheiro para manter o atual, para manter o dia a dia. E ninguém quer investir para manter no dia a dia. A questão é investir no futuro. Realmente, para que eu preciso dinheiro? Eu preciso para pagar o salário do cara? Não. Ou pagar o meu salário. Eu já encontrei empreendedor que vai lá e põe 20 mil reais na conta, dizendo assim, esse aqui é o meu salário, e daí eu preciso, somando isso aqui, vezes 12, é o meu investimento que precisa. Aí você diz assim, cara, mas e eu tenho risco? Eu com 20 mil reais, eu não tenho risco. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado também. Uma outra coisa que é um negócio incrível, empreendedor arrogante. E isso tem de monte. O cara que sabe tudo, o cara que conhece tudo, mas não consegue alavancar o seu negócio sozinho. Eu sempre falo, e eu falo, às vezes, direto para o cara e digo assim, cara, você aqui, tudo que eu estou te questionando, você está me dando respostas. E às vezes você até é meio grosso nas suas respostas. Mas até agora você não conseguiu comprovar no dia a dia o teu negócio. Por que é diferente o teu discurso com a realidade? E aí acaba um pouco a arrogância. Então a gente tem que cuidar disso. Porque a gente não está brincando. O investidor também é um cara que tem dinheiro e está ali apostando no mercado. Ele tem mais dinheiro que você de alguma maneira? Tem, porque ele já passou talvez tudo isso que você deveria ter passado. Mas não seja arrogante. Isso é uma forma rápida de perder o investidor. Informações... diga, Glauber. Essa parte aí do que você falou, eu citar aqui, tem um programa na TV brasileira, né, um programa internacional, para não falar nomes, que ele trabalha com essa parte, né, de investidores, startups que estão buscando seus investidores, e um dia eu estava assistindo um dos episódios e eu vi um pessoal que levou uma ideia muito bacana, mas o aporte que eles estavam tentando buscar, quando perguntaram o que é que vocês vão fazer com esse dinheiro, né? E um dos caras disse, pô, a gente vai fazer uma retirada para os sócios que nós fizemos no início, essa introdução do dinheiro. Aí o cara disse, eu vou investir em vocês para vocês tirarem dinheiro para vocês? Disse, não, foi porque a gente investiu no começo, cara. Olha só, eu vou botar 100 mil reais no seu negócio, você vai tirar 20 mil reais porque você investiu lá atrás, né? Para vocês, vai fazer essa retirada desse dinheiro. Então, como o Reginaldo disse, os investidores, eles não estão preocupados com o seu presente atual, né? Eles estão preocupados com o seu futuro, o presente que vocês vão alcançar. Então, essa questão da estrutura, de conhecer literalmente, mais uma vez eu bato na tecla do nosso investimento interno, né? Daquela preparação que a gente fez lá no início, né, Reginaldo?
Outra coisa, Glauber, é esconder informações. Isso é uma outra coisa terrível. E às vezes não é uma informação ruim, só que ela é uma informação verdadeira, né? Poxa, eu tenho 50% de pessoas que respondem a todos os meus questionários. E, ok, quanto desses 50% você transforma em venda? 0,5%. Cara... Conversão bem baixa, né? Mas já fale isso. Olha, hoje eu tô com a conversão ruim, eu não consigo vender por causa disso, disso e disso. Você mostra uma informação bonita que não traz resultado nenhum para o empreendimento. 50% de quem você capta te responde, não significa absolutamente nada para o teu negócio. Então, não floreie as tuas apresentações. Por quê? A gente sabe como acontecem os negócios. Negócios acontecem exatamente como a gente acabou de fazer na temporada 2. A energia que dá resultado, vendas. Então, se você tem um monte de cara que está te seguindo, tem um monte de cara que está te acompanhando, isso não vale de nada até não se transformar em vendas. Então, no número desse, diga assim, olha, a gente faz 100% das coisas, a gente tem 50% de pessoas que vêm aqui, conversam com a gente, mas a gente só consegue fechar 0,5%. Por quê? Porque às vezes o investidor pode ser um cara estratégico de vendas e ele vai te ajudar a aumentar esse 0,5% para 10%. Legal isso que você falou agora, Reginaldo, porque quando a gente fala em investimento, a gente também pensa que está falando só na questão de trazer recursos financeiros, né? E a expertise de grandes profissionais que estão na área, no mercado, contam com muito investimento, né? Imagina, você conseguir trazer alguém que acredite na sua ideia e ele venha com o know-how dele, com a expertise dele para trabalhar no seu negócio, essa parte de estratégia. Cara, às vezes isso vale muito mais do que muitos dinheiro, né, Reginaldo? Eu vou te dizer que eu acredito que isso realmente vale muito mais do que o dinheiro. Porque isso vai te botar, pelo menos, no prumo, no caminho das coisas. Verdade. Entendeu? E aí você vai, inclusive, aproveitar melhor o dinheiro do investimento. Talvez você não precise de X valor, você vai precisar de Y. Por quê? Porque já foi a tua estrada, o teu caminho já começou a ser desenhado. Então, isso, na verdade, tem um nome técnico, né, que se chama Smart Money, que é um aporte de conhecimento. Mas para acontecer isso, cara, as informações não podem estar escondidas. E a pior coisa é quando alguém apresenta um pitch, você faz uma pergunta e, na verdade, você vê que a informação está escondida. Cara, isso já começa a te dar desconfiança. O que mais tem escondido? Verdade, verdade. Entendeu? Às vezes isso afeta muito mais o negócio. Por quê? Porque quebrou um pouco a confiança. Então, cara, vai mostrar? Mostra a situação real, mesmo que esteja na lama. Por quê? Porque talvez o investidor, acreditando no teu negócio, ele tenha caminhos para fazer mudar, sair da lama e ir para uma terra firme, para uma estrada asfaltada. Um outro problema que muita gente vê é não ter alguém comercial na sociedade. Cara, isso que a gente falou na temporada 2 de novo, a energia que dá resultado. Não adianta você ter um magnífico produto se você não vender. Então, alguém que faça a máquina girar é importantíssimo e às vezes é diferencial dentro do contexto de um investimento. E um outro ponto é fundadores sem dedicação de tempo integral. Isso também é uma coisa que, poxa, investe em mim, mas eu vou continuar trabalhando lá e só vou trabalhar à noite. Quer dizer, cara, sabe? Tem que ter um sacrifício do empreendedor também. Eu até entendo que tem um tempo que a gente meio que leva as coisas, vou formatar, vou buscar, vou começar a criar meu negócio, comecei a vender, mas na hora que eu começar a ter clientes, eu tenho que ter uma dedicação ao meu empreendimento. Senão, não vai dar certo. A gente sabe isso. A gente sabe porque, cara, você não consegue fazer duas coisas boas ao mesmo tempo. Então, você tem que começar a trilhar teu caminho. E eu que estou investindo, eu, no mínimo, estou colocando meu dinheiro lá, eu estou esperando que você me dê a contrapartida do teu tempo.
da tua dedicação. Então, esses são sinais de alerta. E aí, assim, aquilo que eu estava falando sobre informações escondidas. Você tem que montar um pitch deck. Até agora nós falamos num pitch. Pitch é uma apresentação do teu negócio e coisa e tal. Quando a gente fala do pitch deck, a gente já tem algumas mudanças que acontecem na hora de apresentar. Então, qual é a situação real da startup? Qual a situação financeira? Qual a situação de vendas? Como é que está a startup? A realidade, como está a realidade da startup. Na verdade, se você não me disser isso no pitch deck, eu vou olhar depois na diligência. E aí é pior. De novo, eu vou encontrar coisas que talvez eu não queira ver e você não me disse e aí não vai quebrar a confiança. Qual é o teu mercado? Se você já está aí, qual é o teu mercado? Qual é o teu produto? Tecnologia utilizada? Quanto eu preciso de investimento? Isso é o mínimo que você tem que fazer. Aonde vai ser direcionado o investimento? Putz, eu vou gastar em quê? Quero gastar em marketing, quero gastar em vendas. A pior coisa é quando eu vejo que você quer gastar no capital de giro. E isso é um negócio que abala, porque a não ser que o teu capital de giro seja de crescimento, não para aquele que você está tendo até agora. Entendeu? Então, você tem que buscar investimento para crescer. Então, crie um mapa de crescimento e diga assim, vou gastar tanto nisso, um percentual, vou aprimorar o produto nisso, naquilo, porque é isso aqui que vai me criar os diferenciais que me faltam até agora, sabe? Você mostrar que você conhece o teu mundo. Eu estou dando dinheiro na tua mão para que você possa crescer. Então, no mínimo, você tem que me devolver o teu conhecimento sobre tudo. E assim, eu canso de ver investimentos que o cara está pedindo muito mais do que ele tinha, do que ele precisa, na verdade. Esses tempos eu vi eles nem acabaram de desenvolver o produto e já queriam ter uma equipe de vendas, de 5, 7. Eu falei, cara, as primeiras vendas vocês têm que fazer para saber quais são os problemas, para saber o que está acontecendo. Não adianta botar vendedor se nem vocês sabem como vender. E botaram no momento 1. Então, o primeiro ano era um valor que estava lá, que estava fora. Então, cara, começa a tirar as coisas que são inúteis e peça o valor real. Isso te ajuda em 2 momentos. Te ajuda a pedir menos dinheiro e dar menos equity da tua empresa. Você pediu mais, você tem que dar mais. Não tem brincadeira, né? E o que você oferece, né? Então, no mínimo, o pitch deck tem que estar concentrado em quanto eu preciso de dinheiro, aonde eu vou direcionar o dinheiro e o que eu te ofereço em troca. Ou seja, aí é um resumo da vida que vocês vão traçar juntos, né? E eu, particularmente, tenho um outro problema que eu acho que às vezes eu encontro nos investidores, que é viver em busca de rodada. O cara agora acabou de buscar dinheiro, ele pediu dinheiro para 18 meses, mais ou menos, né? Fez lá as contas, pediu para 18 meses, 12 meses, tanto faz. Mas ele já começa a pensar na próxima rodada. Ou seja, aquele dinheiro que ele pediu, ele mesmo se equivocou, porque não serviu para alavancar o negócio dele se ele está buscando mais. Já quebra com a negatividade aí, né? Porque... Exatamente. Ou ele pediu errado. Você vai buscar novos investimentos se você já mostrou que o que você captou, você não soube fazer. Né? Exatamente. Então, assim, ou ele já mostrou que ele buscou dinheiro para sobreviver 12 meses, e aí ele vai ter que buscar mais dinheiro para crescer. Então, sabe, e isso é normal, a gente encontra assim, o cara já falando, não, porque depois eu vou na série A, na série B. Assim, cara, você nem fez o teu negócio crescer, você acabou de pegar o investimento, né? E aqui entra um pouquinho também daquele negócio que o Glauber falou, quanto é o valuation da tua empresa? Esse é um negócio talvez o mais difícil de a gente acertar. Porque realmente é uma coisa difícil, não é uma coisa para qualquer um. Eu já vi empresas especializadas fazendo valuation errado. Por quê? Porque não conhece o mercado ou não pensar em determinadas situações e já vi empreendedores de todos os tipos fazerem também coisas erradas. Então, a gente tem que olhar tudo isso
e valuation daria para fazer só um episódio falando de valuation. E agora, só para finalizar, Glauber, eu vou botar aqui 2 coisas. Putz, eu fiz tudo isso e ninguém quer investir em mim. Não deu certo. Cara, reveja exatamente tudo que você apresentou. Pode ser que a tua ideia não seja boa, pode ser que ela não esteja bem formatada, pode ser que o que você está pedindo é um exagero para a tua ideia. Pode, sabe? Reveja todo esse mapa. Olhe esses sinais de alerta que nós falamos, olhe os sinais de risco que nós falamos. Faça uma avaliação se você investiria dinheiro no seu negócio. E recomeça. Se você, cara, assim, a gente teve uma startup que eu iniciei, ela foi recusada 3 vezes por investidor. Na 4ª vez ela foi. Então, continue tentando. Só que vá aprimorando isso tudo. Cada pitch deck aprimore o próximo. Cada não, você sabe que tem algo a melhorar. E peça o feedback. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi recusado na startup e o cara falou assim, vocês não estão na minha tese. Eu digo assim, cara, mentira, isso na tese não tem nada a ver. Por que você me excluiu? Eu não quero discutir com você por que você me excluiu. Eu quero simplesmente saber para que eu possa melhorar e voltar daqui a um tempo com isso melhorado. E essa unidade tem que existir. Porque assim, com certeza você viu alguma coisa errada que eu não estou vendo. Então me dá essa ajuda. Me apoia nisso, me dá essa informação que eu não tenho. Tenha humildade. E não adianta o cara te falar A e você ficar discutindo e justificando que o A dele está errado. Não. Querendo justificar. Não, aprenda com isso. Use isso como informação para você e vai adiante, melhore. Sabe quando a gente falou do validar lá atrás, validar o produto? Aqui nós estamos validando o investimento, o empreendimento. Então, seja humilde também, né, Glauber? É verdade. E isso reforça um ponto que a gente abordou nessa última temporada sobre vendas, que eu até fiz uma analogia com o jiu-jitsu, né? Dizendo que a gente não perde, a gente ou ganha ou a gente aprende. Então, quando a gente recebe um não, isso não está dizendo que a gente perdeu, né? Não deve ser algo desmotivador, né? Claro que a gente às vezes está esperando, cria aquela expectativa, mas o melhor de tudo é isso que o Reginaldo falou. A gente ter essa humildade, né, de saber ouvir, né, para construir, né, reformular aquilo que fez a gente não alcançar. Então, esse ponto é muito importante. Esse amadurecimento de empresas são coisas que as pessoas às vezes não valorizam tanto. Mas para o investidor isso é algo valioso. Porque o cara pode falar, poxa, eu não investi neles agora, mas olha a postura dessa empresa, né? E aí o cara volta mais forte, né? E você volta. E isso não é bom nem só para o investidor, é bom para você, porque você amadurece como empreendedor. Receber críticas e assimilar elas é muito bom. Faz parte do teu crescimento. Aproveite cada momento desse percurso. Cresça. E a gente vai receber muito mais nãos do que sim. Na vida inteira. Né? Em qualquer coisa que a gente faça, a gente vai receber muito mais nãos do que sim. Exatamente. Aproveite o caminho e aprenda com isso. E assim, putz, deu certo, consegui captar. Cara, seja um cara que tenha tudo mapeado. A gente podia ficar aqui discutindo várias métricas sempre, né, Glauber? A gente até falou sobre isso e a gente não quis trazer métricas, trazer uma sopa de letrinha para a gente falar. Se uma hora talvez isso saia num podcast nosso de futuro, aí a gente vai trazer especialistas e coisa e tal, e nós vamos discutir a sopa de letrinhas. Mas não é, o que a gente está tentando trazer para vocês aqui é a postura, comportamento, como se comportar. Então, se deu certo, cara, mantenha os seus clientes sempre atualizados, número deles, quanto você perdeu, quanto você está ganhando por mês, dados financeiros, quanto você está faturando, quanto você está gastando, DRE para ver um raio-x da tua empresa, o teu balanço, auditoria disso, tempo, contratos, sabe? E usufrua do dinheiro como é que você planejou. Esse é um outro ponto importante. Eu vejo muito cara pegar o dinheiro e dizer que eu vou gastar em A, B, C e D. E quando você vê, o cara está gastando em E e F, em outras coisas. E está tirando do planejado. Pô, rota, né? Rota. Cara, o E e o F você tem que suprir com as tuas vendas ou com o teu caixa.
Mas o teu caminho, porque senão vai acabar o quê? Você desviou dinheiro para outras verbas e vai faltar nessas. Não tem jeito mágico, né? De algum lugar vai faltar. Então, Exatamente. seja coerente com aquilo que você se comprometeu. Você fechou um contrato com um investidor e ele está acreditando em você. A gente tem hoje um investimento numa startup e a gente faz o quê? A gente reporta todo mês para o investidor quanto a gente faturou, como, sabe? A gente tem um reporte, todo mês ele tem um espelho e se ele quiser ele pode vir auditar isso. Mas ele recebe todo o final do mês, dia 5 mais ou menos, ele recebe um espelho do que está a situação da empresa, do quanto a gente avançou, do quanto a gente, às vezes, errou, porque a gente erra também, e mostra para o cara, você errou, mas você já sabe que errou e está corrigindo isso rápido. Então, dê a importância. O investidor não é teu namorado querido no momento de capital e investimento e o odiado depois quando você tem que dar o equity da empresa para ele, tá? E interessante, Reginaldo, isso aí também que você falou dessa questão de você estar levando repórter, trazendo sempre essas informações, mantendo o investidor ciente de tudo que se passa, que isso consta em contrato, né? Isso consta em contrato. Então, investidores, quando eles vão investir, eles pedem isso no contrato, né? Essa transparência, né? Essa realidade, Sim. né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para poder fornecer isso, né? Porque sem informação não tem como construir conhecimento, né? Construir conhecimento, né? Sim, sim, sim. Então tá bom. Glauber, Olha, joia. pessoal, obrigado mais uma vez aí por vocês estarem aqui nesse episódio, né, sobre investimentos, nossa temporada 3, serão 2 episódios. Falamos hoje sobre investimento e no próximo episódio nós vamos falar sobre internacionalização, que é uma continuidade também, é um tipo de investimento, né? Sua empresa, quando ela chega a um ponto de se internacionalizar, você tem certeza que você está seguindo um crescimento, né? Você está escalando, né? Então, isso aí vai fazer parte dessa temporada que falamos sobre investimento. E agradecer mais uma vez a vocês inscritos, e você que não está inscrito, venha fazer parte do Startup Pay. E esse ano de 2023 foi um ano assim muito grandioso para todos nós, por nosso projeto, né, ter sido colocado aí em prática e a gente está colhendo esses resultados, né, esses frutos que a gente plantou. E contamos com vocês para 2024, que vai vir muita coisa bacana aí. A rota já está sendo traçada, né, Reginaldo? A gente já está aí no caminho, voando baixo com algumas ideias, né, Glauber? E solidificando, na verdade, um pouco mais tudo isso que a gente vai fazer. Então, acho que tem muita coisa boa vindo, Glauber. Não vamos largar spoiler ainda, né? Vamos deixar na surpresa. Aos poucos a gente vai largar isso. Esperamos trazer grandes novidades e principalmente grandes conhecimentos para vocês, né? A ideia é essa, é realmente suportar aquelas dúvidas que talvez lá no passado, quando eu fui empreendedor, eu não tinha onde buscar. Então, essa questão do nosso ecossistema de forma geral, né? É muito importante para a gente solidificar esse nível de conhecimento que todos precisam para crescerem. Então, esse é o nosso objetivo e esse é um objetivo que a gente está traçando para 2024, que será um ano excelente, né, Glauber? Se Deus quiser, pessoal, se Deus quiser. Então, a gente fica por aqui, mais um episódio. Compartilha, gratidão e a gente se vê no próximo. Abraço, meu querido Reginaldo. Abraço, Glauber, abraço a todos.